Líbano, de noite e de dia eu cuidarei dela. 4. Não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim. Em guerra, eu iria contra eles e juntamente os queimaria. 5. Ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. 6. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. 7. Porventura, feriu o Senhor a Israel como aqueles que o feriram? Ou o matou, assim como aqueles que o mataram? 8. Com exílio o trocaste, com forte sopro o expulsaste no dia do vento oriental. 9. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó. Este é todo o fruto do perdão do seu pecado, quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar como a pedras de cal feitas em pedaços, não ficarão em pé os postes e ídolos e os altares do incenso. 10. Porque a cidade fortificada está solitária, habitação desamparada e abandonada como um deserto, ali pastam os bezerros, deitam-se e devoram os seus ramos. 11. Quando os seus ramos se secam, são quebrados. Então, vêm as mulheres e lhes deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento, por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. 12. Naquele dia, em que o Senhor degolhará o seu cereal desde o Eufrates até ao ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos. 13. Naquele dia, se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isaías 28, 1. Ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim e da flor caduca da sua gloriosa formosura que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. 2. Eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso, este, como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam, com poder as derribará por terra. 3. A soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. 4. A flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale, será como o figo prematuro, que amadurece antes do verão, o qual, impondo nele alguém os olhos, mal o apanha,
passar, sereis esmagados por ele. 19. Todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias, e todas as noites, e será puro terror o só ouvir tal notícia. 20. Porque a cama será tão curta, que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor, tão estreito, que ninguém se poderá cobrir com ele. 21. Porque o Senhor se levantará, como no monte Perazim, e se irará, como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. 22. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já do Senhor, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. 23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. 24. Porventura, lavra todo dia o lavrador, para semear, ou todo dia assunta a sua terra e a esterroa. 25. Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada, no devido lugar, ou a espelta, na margem. 26. Pois o seu Deus assim instrui devidamente e ensina. 27. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro, e o cominho, com pau. 28. Acaso, é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. 29. Também isso procede do Senhor dos Exércitos, ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Isaías 29, 1. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. 2. Então, porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. 3. Acamparei ao derredor de ti, cercar-te-ei com baluartes e levantarei tranqueiras contra ti. 4. Então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua fala, subirá da terra tua voz como a de um fantasma, como um cochicho, a tua fala, desde o pó. 5. Mas a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos, como a palha que voa. Dar-se-á isto, de repente, num instante. 6. Do Senhor dos Exércitos vem castigo com trovões, com terremotos, grande
já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade. 20. Os quais por causa de uma palavra condenam um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. 22. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu Abraão, Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. 23. Mas, quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. 24. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Isaías 30:1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. 2. Que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo, à sombra do Egito. 3. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito, em confusão. 4. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. 5. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. 6. Sentença contra a besta do sul. Através da terra da aflição e angústia de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente volante, levam a lombos de jumento as suas riquezas e sobre as corcovas de camelos, os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. 7. Pois, quanto ao Egito, vão inútil é o seu auxílio, por isso, lhe chamei gabarola que nada faz. 8. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve um livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. 9. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. 10. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. 11. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não vos faleis mais do Santo de Israel. 12. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade e sobre isso vos estribais. 13. Portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que, formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, no momento. 14. O Senhor o quebrará como se quebra um vaso do oleiro, despedaçando sem nada lhe poupar, não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o fizestes. 16. Antes, dizeis, não, sobre cavalos fugiremos, portanto, fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 17. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como mastro no cimo do monte, como o estandarte no outeiro. 18. Por isso, o Senhor espera, para ter misericórdia de vós, e se detém, para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. 19. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais, certamente, se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e, ouvindo-a, te responderá. 20. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, andai por ele. 22. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste
estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. 28. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição. Um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. 29. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. 30. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedra de saraiva. 31. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria, quando ele a fere com a vara. 32. Cada pancada castigadora, com a vara, que o Senhor lhe dê, será ao som de tambores e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles. 33. Porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei, a pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância, o assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Isaías 31. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. 2. Todavia, este é sábio, e faz vir o mal, e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. 3. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. 4. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos exércitos descerá, para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. 5. Como pairam as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará Jerusalém, protegê-la e salvá-la, poupá-la e livrá-la. 6. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. 7. Pois, naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. 8. Então, a Assíria cairá pela espada, não de homem, a espada, não de homem, a devorará, fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. 9. De medo não atinará com a sua rocha de refúgio, os seus príncipes, espavoridos, desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha, em Jerusalém. Isaías 32. 1. Eis aí está que reinará o rei com justiça, em retidão governarão príncipes. 2. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. 3. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. 4. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. 5. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. 6. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome fazer que o sedento venha ter falta de bebida. 7. Também as armas do fraudulento são más, ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. 8. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. 9. Levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz, vós, filhos, que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras. 10. Porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará, e não haverá colheita. 11. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente, turbai-vos, vós que estáis confiantes. Despivos, e ponde-vos de rudas, e cingi com panos de sacos longos. 12. Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. 13. Sobre a terra do meu povo virão os pinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta
pais estão chorando amargamente. 8. As estradas estão desoladas, cessam os que passam por elas, rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, já não se faz caso do homem. 9. A terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se torna como um deserto, Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. 10. Agora, me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora, serei exaltado. 11. Concedestes palha, dareis à luz restolho, o vosso bufo enfurecido é fogo que vos há de devorar. 12. Os povos serão queimados como se queima a cal, como espinhos cortados, arderão no fogo. 13. Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós, os que estáis perto, reconhecei o meu poder. 14. Os pecadores enfiam-se e assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam, quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? 15. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que, com um gesto de mãos, recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos, para não ouvir falar de homicídios, e fecha os olhos, para não ver o mal. 16. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas.